Você acha que sabe de política? Talvez a resposta seja sim, porque esse assunto é bem famoso nos nossos tempos hoje em dia. E é bem provável que você saiba explicar o que é liberalismo ou socialismo. Mas e se eu perguntasse pra você o que é iluminismo das trevas? Você pode chutar que é tipo uma versão do lado sombrio do iluminismo, e se você sabe o que é, você é uma pessoa estranha. Nesse vídeo, a gente vai explorar desde as teorias mais conhecidas até o submundo das mentes mais perturbadas da história da humanidade. Bem, antes de começarmos, é importante destacar que eu misturei formas de governo e alguns modelos econômicos junto de ideologias propriamente dito, porque considerei que seria interessante para o iceberg e, enfim. Sem mais delongas, vamos começar da superfície e ir descendo até o abismo. Capitalismo. Capitalismo é o sistema econômico em que vivemos hoje, alvo de muitas críticas pela esquerda e, convenhamos, recheado de problemas, mas ao mesmo tempo é sem dúvidas o sistema que proporcionou maior geração de riqueza na história humana. Claro que com uma distribuição de renda muitas vezes ruim e questionável. O capitalismo surgiu nas revoluções burguesas do século XVIII e XIX, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. É um sistema pautado na busca individual pelo acúmulo de capital, o lucro, que, em conjunto, fazem a economia girar, seja na iniciativa privada, no mercado ou na iniciativa pública, através do Estado. Republicanismo. Nos Estados Unidos é geralmente tido como um conjunto de ideias do Partido Republicano, mas, de modo geral, é um sistema de organização política popularizado nas revoluções burguesas. Se formos considerar a definição romana, o republicanismo é um sistema em que garante a existência das coisas públicas. Res publica, em latim, significa coisa pública. E, no contexto moderno, geralmente refere-se a uma organização democrática, com 3 poderes constitucionalmente garantidos e, geralmente, uma república liderada por um presidente eleito. Monarquismo. Monarquismo é também um sistema político, porém quase completamente oposto ao republicanismo. Em uma monarquia, o chefe máximo do Estado é o monarca, rei, imperador ou qualquer outro título que possa ser atribuído como Kaiser, Czar, enfim. Esse cargo é passado de forma hereditária dentro da família do chefe anterior. É comum imaginarmos um rei fortão e poderoso como os que vemos na ficção, mas hoje em dia o modelo constitucional é bem mais popular e reduz o monarca a uma mera figura representativa, como no exemplo da Inglaterra. Parlamentarismo. É um sistema político que pode ser adotado em repúblicas e monarquias, em que o poder legislativo, parlamento, eleito pelo povo, esse parlamento é responsável por escolher o primeiro-ministro, que geralmente é a figura mais poderosa do país e líder do poder executivo. É o mais frequente em monarquias hoje em dia, porém muitas repúblicas ainda adotam esse modelo, como a Alemanha, mesmo que de modo limitado. Liberalismo clássico. É o liberalismo de Adam Smith, que todo mundo conhece. Esse pensamento prega a liberdade individual, manifestada sobretudo nos direitos individuais e na liberdade do mercado. Os liberais pregam que o Estado deve interferir o mínimo possível na economia e deixar a mão invisível do mercado regular tudo. Neoliberalismo. É o que vivemos atualmente em grande parte. É basicamente o liberalismo, porém retomado depois da onda keynesiana causada pelo crash da Bolsa de Nova York em 1929. É marcado pela sua ligação íntima com a globalização, a participação de corporações e empresas privadas em governos e, sobretudo, com o mercado de ações e especulação. É por isso que você vê tantas ações, tantas especulações e surgimento de, por exemplo, criptomoedas e NFTs. Isso é um fenômeno intimamente ligado com o neoliberalismo. Além disso, eles pregam grande liberdade individual, que é algo que muitas das vezes os aproxima dos progressistas de hoje em dia. Social-democracia. Social-democracia é como se fosse uma versão light do socialismo, que acredita que o socialismo pode ser implantado de forma democrática e eleitoral. Surgiu na Europa e tem seus governos marcados pelo estado de bem-estar social, em que o Estado fornece a maior parte dos serviços básicos. Esse tipo de governo é muito comum nos países nórdicos da Europa, como Dinamarca, Suécia e Noruega. Não funcionou muito bem com Bolsa Família e outras políticas aplicadas no post durante o governo Lula. E hoje a social-democracia se encontra mais enfraquecida, tendo como principais refúgios no Brasil o PT e o PDT. Socialismo. Agora sim o socialismo de verdade. Em essência, o socialismo seria um estágio transitório para o comunismo, em que o Estado ainda está com um pezinho no capital, tendo propriedade privada e dinheiro de modo limitado, claro.
O socialismo é caracterizado por um Estado inchado e poderoso, uma economia planificada, além de uma grande centralização política e social. Foi aplicado na União Soviética, na China, Cuba e em diversos outros países do mundo. Sionismo é uma ideologia extremamente polêmica. O sionismo defende que o povo judeu deve ter um Estado próprio e uma terra para chamar de sua. Bem, os sionistas, eles reclamam o direito dos antigos povos israelitas, remontando o direito dos povos judeus. O sionismo foi muito influente no pós-guerra, além de ter sido o principal responsável pela criação do Estado de Israel em 1948. E seus críticos, inclusive uma considerável parcela de judeus, dizem que essa criação foi ilegítima e essencialmente roubou o território do povo palestino e muçulmano. Nacionalismo. O nacionalismo é a ideologia que prega a valorização daquilo que pertence à nação, seja em quaisquer esferas que for. Existem dois tipos predominantes de nacionalismo. O nacionalismo político, que geralmente é autoritário e tende ao fascismo, e o nacionalismo econômico, que é caracterizado por um protecionismo, que basicamente é a política tarifária que tende a beneficiar a indústria nacional de forma artificial, é claro, além de uma regulação estatal maior. O nacionalismo político e econômico eles geralmente andam juntos, mas é bem possível que o nacionalismo econômico seja adotado, por exemplo, por governos de esquerda, que é algo que já aconteceu e que inclusive já foi proposta de partidos trabalhistas no Brasil durante mais ou menos a década de 60. Anarquismo. É uma ideologia que prega a destruição do Estado e a abolição completa dele. Não tem muito o que dizer, é só engraçado, mas realmente existem pessoas que acreditam nisso. Comunismo. Teoria original do Marx. O comunismo seria o estágio final do socialismo, em que não haveria Estado nem propriedade privada. A classe trabalhadora é a que manda aqui, uma utopia perfeita, sem chefes, sem patrões e sem burguesia. Absolutismo. É o oposto do parlamentarismo monárquico, em que o rei tem poder supremo e manda e desmanda no país como bem entender. Fascismo. O fascismo é caracterizado por um nacionalismo exagerado, geralmente pregando uma superioridade das características nacionais em favor das de outros países, um líder forte, romantização do passado, repúdio ao capitalismo e socialismo, além de ser uma sociedade extremamente autoritária e militarizada em geral. Anarcocomunismo. É um anarquismo que prega que o Estado deve ser substituído por uma assembleia dos cidadãos, que seguiria os modos comunistas de sempre, proletariado, ausência de propriedade privada e etc. Anarcocapitalismo. Ideologia favorita do Paulo Cogos. É a teoria que prega a abolição do Estado, sua justificativa de que ele não só atrapalha a economia, mas é uma ameaça aos cidadãos e à integridade da sociedade. Logo, ele deve ser abolido e tudo deve ser organizado conforme a iniciativa privada e os desejos individuais. Não tem SUS aqui. Nesse sistema você teria que contratar pessoas para fazer sua segurança, e isso é bizarro, já que não teria mais a polícia, além de outros serviços, é claro. Eu gosto de imaginar o ancapismo de modo geral como um mundo em que as corporações virariam uma espécie de feudos e a gente ficaria numa guerra eterna entre facções de empresas e de big techs que estariam disputando o controle. Você, por exemplo, veria a guerra Microsoft e Amazon e seria algo muito engraçado. Stalinismo. Bem, o comunismo possui várias correntes de pensamento. Dentre elas, como dá para induzir, está a de Stalin. O stalinismo é caracterizado por um Estado extremamente forte e centralizado, culto à personalidade dele, é claro, economia planificada e coletivização da agricultura, em que o Estado comandava a produção agrícola. O stalinismo é oposto ao trotskismo, que pregava que a revolução comunista deveria ser espalhada pelo mundo o mais rápido possível. Budismo. Bem, acho que isso aqui dispensa apresentações, né? O nacionalsocialismo é uma espécie de variação do fascismo, criada pelo pintor austríaco. Essa ideologia leva o fascismo a um novo nível e tem como principal ponto de divergência o racismo como característica fundamental. Torna o povo alemão superior a todos os outros. De acordo com ele, a raça ariana é a melhor de todas as etnias e por isso ela deve ser soberana, justificando a conquista militar e o uso da violência por isso. Além disso, eles culpam os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e por isso aconteceu o que aconteceu. Integralismo. É o fascismo brasileiro. Apesar do integralismo não ser exclusivo do Brasil, vou falar dele em nossas terras. Ele foi criado por Plínio Salgado e organizado na Ação Integralista Brasileira, AIB, em que foi grande oposição no governo Vargas.
O integralismo tem a maioria das características do fascismo comum, porém sem um aspecto racista, já que o Brasil é um país miscigenado e um racismo muito forte estragaria um pouco a imagem deles. Eles também valorizam bastante a imagem do indígena forte nacional. Eles até buscavam substituir o Papai Noel pelo famosíssimo Vovô Índio. Maoísmo é outra corrente comunista criada por Mao Zedong, presidente da China do fim da Guerra Civil 1949 até a sua morte. Essa versão do comunismo é caracterizada pela centralização do poder, coletivização agrária, economia planificada e foco na população rural. Porém, as duas coisas mais insanas desse pensamento são, sem dúvidas, o grande salto para a frente e a revolução cultural. O primeiro foi uma política de industrialização forçada e forte, em que o governo forçou muitos camponeses a abandonar o campo e passar a trabalhar em fábricas. Isso não só não deu certo, como também causou uma crise tão grande que milhões de chineses morreram de fome, já que a produção agrícola foi afetada. Enquanto a Revolução Cultural foi a destruição de toda a cultura milenar chinesa em prol do novo Estado socialista e da cultura marxista que Mao buscava implementar. Todas as referências culturais desse tempo eram abandonadas e tidas como subversivas. Bizarro. Pensamento Pol Pot. Bem, é outra vertente do comunismo. Talvez seja a mais assustadora de todas elas. Pol Pot, sim, ele parece Elon Musk, foi o líder do Khmer Vermelho, o partido que governou a Camboja socialista durante sua existência. Durante seu governo ditatorial, ele se inspirou em Mao Zedong. Já dá pra ver que não é uma boa inspiração, né? Mas ele levou a insanidade dele à 15ª potência. Para vocês terem uma ideia, ele acreditava que as cidades eram produtos malignos do capitalismo. Então, ele começou um êxodo forçado das cidades para o campo, usando a força e violência para isso. Além disso, como todo ditador, ele perseguiu inimigos políticos formidáveis que poderiam ser grandes ameaças ao seu governo, como monges budistas, falantes de francês e os perigosíssimos usuários de óculos. A Camboja é um país de tradição budista e foi colonizado pela França, então faz um certo sentido de perseguir essas pessoas. Não faz, mas a gente entende a lógica, né? Mas agora os usuários de óculos eu não sei por que ele perseguiu. Nacional-bolchevismo. O nacional-bolchevismo, também similar com o tracerismo, é uma tentativa de união bizarra do ultranacionalismo com o bolchevismo. Ela surgiu na Alemanha na década de 20 e morreu com o tempo, mas acabou retornando na Rússia muitos anos depois, sob a liderança do criador da quarta teoria política, Alexander Dugin. Esse cara é estranho, vocês vão ver. Essa ideologia parece uma mistura diabólica do que há de pior na Terra, e realmente é. Define as mesmas coisas e é literalmente uma mescla dos dois, claro, excluindo os pontos de divergência fundamentais. Eurasianismo. É uma teoria que coloca a Rússia como nação soberana, independente e que carrega uma espécie de missão sagrada para expurgar o mundo do capitalismo, do iluminismo e de tudo aquilo que é criado pelo Ocidente. Ela também foi criada no século XX, mas popularizou anos depois também com o Dugin. Esse cara é o CEO do extremismo. Inacreditável. Essa ideologia basicamente prega que a Rússia, a Eurásia, deve se expandir e exportar a sua cultura superior, antiliberal, autoritária e tradicional, fazendo isso nem que seja pela guerra. Tudo para combater o atlanticismo, que são os valores ocidentais. Muita gente diz que isso tudo é meio que uma inspiração para o Estado russo de hoje em dia. Meio que é só ver as tentativas de expansão que a Rússia vem fazendo nos últimos anos. Ecofascismo. É uma mistura bizonha entre ecologia e fascismo. Talvez você imaginaria que esses temas seriam exclusivos desses partidos verdes estranhos da Europa, mas por que pareça não são. Eles sequestram tópicos de ambos os extremos e frequentemente são relacionados à defesa extrema da natureza através da restrição de liberdades individuais, culpabilização pela degradação do meio ambiente, minorias e a defesa de limpa para definir o meio ambiente. Basicamente eugenia. Aceleracionismo. É uma ideologia muito perigosa. Ela pode ser de direita ou de esquerda. E basicamente, ela defende que o Estado e a ordem civilizatória são ruins e, portanto, estão fadadas à destruição. Eles, contudo, acreditam que devem acelerar esse processo, usando meios extremamente pacíficos como o terrorismo, a violência e tudo o que há de possível para desestabilizar a civilização. Acredito que o grupo mais famoso desse nicho seja a divisão Atomwaffen, que é associada a massacres, assassinatos e perseguições do mundo todo, além do nome deles literalmente significar armas atômicas. Bem, eu não confiaria armas nesses caras. Anarcoprimitivismo.
É uma ideologia anticivilizatória e antitecnológica. Ela despreza a tecnologia, a revolução industrial e o Estado. Eles valorizam as sociedades primitivas caçadoras e coletoras, pois seriam mais igualitárias. Apesar de parecer, não é a ideologia do Unabomber, Ted Kaczynski. E do Ilírio das Trevas, finalmente chegamos ao clímax desse vídeo. Mas, pra ser sincero, na verdade, se comparado com as outras ideologias desse iceberg até que não é tão absurda. Mas o nome é engraçado. O Iluminismo das Trevas é tipo o anti-iluminismo, ou o iluminismo reverso. Dialogam com os reacionários e definem que as conquistas do iluminismo clássico são negativas, são contra as democracias liberais, igualdade e definem a hierarquia e valores tradicionais. Esse foi o iceberg das ideologias políticas. É importante lembrar que o objetivo desse é chocar e afastar as pessoas desses extremismos, e mostrar o quão prejudiciais para a sociedade e para o bem-estar das pessoas eles podem ser. Eu acho interessante pensar sobre isso e como a negligência intelectual pode levar as pessoas à ignorância e ao radicalismo extremo. E eu espero que você tenha gostado disso e entendido a mensagem. Deixe seu like e se inscreva no canal, por favor, isso me ajuda muito nesse começo, e assim você pode acompanhar mais os meus vídeos. Obrigado e valeu!